Olá pessoal, vamos continuar nosso estudo sobre as estruturas da população, agora falando do índice que mede esse desenvolvimento, mundialmente conhecido como IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Foi criado na década de 90 para você poder quantificar a qualidade de vida, acompanhar os países e principalmente estabelecer uma hierarquia entre eles, para que os melhores fossem exemplo e para que os piores tomassem cuidado e tentassem melhorar. A gente sabe que nem sempre é isso que acontece, mas o índice ele tem uma clara razão. Tá? Como esse índice ele é medido? Ele é medido de 0 a 1. O que vale ressaltar? Que nenhum país é zero. Nenhum país chega a zero. Tá? Assim como nenhum país chega a 1. Só que alguns países já conseguem bater 0,96, 0,95. Isso aí já virou um padrão. Tá? Muitos países, a gente pode citar aí de 15 países para cima, na casa do 0,9 ou até mais, dependendo da pesquisa, dependendo do ano. Então, assim, o IDH ele caminha, muitos países no topo, infelizmente, muitos países na parte de baixo, e a maior parte desses países na parte de baixo são africanos. Tá? A gente destaca aí Burkina Faso, a gente destaca o Níger, a gente destaca a Serra Leoa, que várias vezes foi o pior IDH do mundo. Então, assim, nós temos os dois lados da moeda. Já do lado bom, quem nós destacamos? Obviamente a Noruega, ela é um país que ganha e tem ganhado muitas vezes. O Canadá já teve seu período de sucesso muito grande. Um país que se destaca demais recentemente é o crescimento da qualidade de vida na Austrália. A Austrália cresce muito nesse ranking de DH. Em 2013 ela ficou em segundo lugar. Isso é muita coisa. Por quê? Porque quando o foco sai do Canadá e migra para o norte da Europa, o norte da Europa ele mantém essa qualidade de vida. A Suécia sempre apareceu bem, a Noruega sempre lá em cima, a Dinamarca mantém, a Alemanha ela tem um IDH muito bom, os Países Baixos têm um IDH muito legal. Tá? Outros destaques, a gente fala de Japão, a gente fala dos Estados Unidos, a gente pode mencionar a Nova Zelândia, que também tem aparecido cada vez melhor, mas a Austrália ela merece destaque, principalmente pelo segundo lugar. Isso tem tornado ela um alvo de migração. Por quê? Porque ela apresenta boa qualidade de vida e ela não tem tantos problemas com a temperatura como tem os países como o Canadá e Noruega, que as pessoas têm muito problema de adaptação. Então o IDH ele acaba sendo também um indicador de tendências, por exemplo, a procura por países de melhor qualidade de vida. Tá? Nesse sentido, o Brasil ele vem melhorando o seu IDH, mas a posição não é animadora. Nós somos o número 85 dessa lista, coisa que o Brasil poderia melhorar e estar bem mais à frente, frente à sua consideração, sua condição econômica, suas políticas assistencialistas que melhoraram, mas não mudaram o nosso perfil de IDH, ainda estamos lá no meio da tabela, certo? Agora, o que a gente tem que pensar? Como esse DH é feito, o que ele leva em consideração? Vamos lá. Primeiro, ele leva em consideração 3 grandes esferas de pesquisa. Quais são essas esferas? Primeiro, a renda per capita, a renda bruta desse país. Ele vai analisar por cabeça o que essa renda bruta significa. Tá? Segundo critério, escolaridade. Não só os anos de estudo normais, mas os anos que você espera que toda criança estude até a sua formação. E, por último, a expectativa de vida. Tá? Se você presta atenção nesses 3 fatores, você percebe como eles são completos e como eles acabam gerando um ciclo virtuoso ou um ciclo vicioso, depende de como a gente está observando. Vamos dar um exemplo. Imagine você que um país com alto grau de escolaridade, ou seja, um perfil de mão de obra cada vez mais qualificado. Você sabe que a mão de obra qualificada tende a receber mais. Se ela tende a receber mais, se ela tende a produzir mais, ela consegue aumentar a renda. Então, olha só, eu tenho países com alto grau de escolaridade que acabam gerando trabalhadores de alta renda. E esses trabalhadores de alta renda, eles têm muitos acessos à infraestrutura de saúde, a remédios, a tratamentos, o que acaba aumentando a expectativa de vida. Certo? Esse país, nessa conjuntura, quando essa pessoa acaba tendo um filho, ele acaba botando o filho para estudar e ele acaba repetindo esse ciclo. Esse ciclo que a gente chama de ciclo virtuoso, porque ele é positivo, as pessoas tendem a estudar mais, a ganhar esse dinheiro e a manter a qualidade de vida dos países. Por isso que a gente percebe que os países de alto IDH eles acabam se repetindo. Já quando você olha o IDH de outra forma, você percebe como ele é complicado. Por quê? Geralmente um país de baixa escolaridade é um país também de baixo grau de desenvolvimento. Se ele tem um baixo grau de desenvolvimento, a gente espera 2 coisas. Uma renda per capita baixa, só que com um agravante terrível. Qual é? O dinheiro desses países, quando você divide na renda per capita, ele acaba sendo baixo. Só que quando você analisa
ele acaba sendo muito pior. Por quê? Os países menos desenvolvidos acabam sofrendo demais com o que a gente chama de concentração de renda. Então, preste atenção, o dado às vezes ele pode te enganar. Você olha uma renda distribuída pela população, quando na verdade você tem uma forte concentração de renda. Isso é muito complicado. Tá? Por que isso é muito complicado? Porque isso te diz que boa parte dessa população vive com baixíssimas qualidades de vida, com baixíssimas condições de sobrevivência, ou seja, com a sua expectativa de vida comprometida. São pessoas que tendem a morrer mais cedo que pessoas que vivem em condições melhores. E aí, isso é fundamental? Óbvio que isso é fundamental. Olhar isso aqui é um início, mas você precisa de mais para saber disso. Como assim? Você analisou o IDH, você consegue ter uma visão geral. Agora, para você fazer um planejamento estatal correto, um planejamento de ações correto, você precisa analisar mais 2 fatores. Que fatores, além do IDH? Você precisa analisar a concentração de renda do país, como a gente acabou de falar. Você tem que saber se esse dinheiro é distribuído ou se está na mão de pouquíssimas pessoas e o resto vive numa pobreza muito grande. E outra coisa que você tem que entender é o seguinte, além da distribuição de renda, você tem que olhar para a distribuição da população nas classes. Aí você fala, como assim? Olha só, imagine que eu chego e falo para você o seguinte, eu tenho 15 milhões de pessoas num país. Aí eu pergunto para você assim, quantos colégios você criaria? Quantas instituições de ensino básico você criaria? Você não saberia me responder. Por que você não saberia me responder? Desses 15 milhões, você não sabe quantos por cento necessitariam de ensino público ou quantos pagariam o ensino privado. Isso determina quantas escolas o Estado tem que criar. Então, a concentração de renda ajuda nisso. Imagine você que eu estou falando de um país extremamente concentrado, que pouquíssimas pessoas têm condição de pagar seu próprio estudo. Então, você teria que criar mais escolas. Já começa assim o seu raciocínio. Segundo, desses 15 milhões, quantos são crianças? Quantos são adultos? Quantos são idosos? Isso determina o seu tipo de política. Se nesses 15 milhões eu tiver uma porcentagem muito grande, tipo 2, 3 milhões de crianças, tá? Que é uma porcentagem muito alta nesse caso, 2, 3 milhões de crianças, o que a gente está observando? Uma necessidade muito grande de você criar hospitais. Já se eu tenho um país com 15 milhões de habitantes, só que com pequena quantidade de criança, uma grande quantidade de idosos, você espera que ele invista em saúde, que ele invista em asilos, em casas de repouso. Então, analisar a distribuição de renda para saber quantas pessoas precisariam do serviço do Estado. E você analisar a distribuição etária, quantas pessoas por faixa, quanto dessa população serve de mão de obra, é fundamental para você analisar. Lembrando que o mundo ele acaba se guiando pelo grande indicador, que é o nosso IDH. Certo? Até a próxima, pessoal.